De jogadores passando coisas pegajosas nas mãos a pagar árbitros para perderem de propósito, teve até jogador que desamarrava o cadastro do adversário. 10 formas como jogadores da NBA foram pegos trapaceando, começando pelos 7-6ers que eram tão ruins que precisavam trapacear para pontuar. Essa jogada é insana porque não só Ben Simmons estava realmente jogando basquete, pause o vídeo. Os times só podem ter 5 jogadores em quadra como o Bulls fez, e os Sixers tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, então isso levou a isso. Tinha 6 caras na... Quadra pelo Philly? Não. Sim, são 6 na quadra, ou seja, 6 contra 5. Acho que é por isso que eles são chamados de Sixers. Pelo menos essa jogada não resultou em multa. O escândalo de trapaça do Toto R. Smith custou mais de 50 mil pra ele. Aqui foi onde tudo começou. Agora, obviamente, você não pode simplesmente desamarrar o tênis dos outros jogadores. Mas os árbitros estavam mais cegos que o Stevie Wonder, e não perceberam. Então o JTR fez de novo no jogo seguinte. Não há razão para ignorar o Tech Ring. Nesse ponto, eu já estava achando que o J.R. tinha algum fetiche por pés ou algo assim, mas a liga não tinha nenhuma regra contra essa tática dele. Então tudo o que eles podiam fazer era chamar o JR para dar um aviso para ele. E não só o JR atendeu, só para zoar eles. Recebo uma ligação da liga dizendo que estou tentando sabotar os outros. Eu fico tipo, vocês já jogaram basquete alguma vez? E você? Fazendo parecer que eu tenho tanta vantagem que consigo acertar 20 bolas de 3 a mais do que ele, só porque eu desamarrei o tênis dele. Tipo, você tá falando sério agora? No próximo jogo, tentou trapacear pela terceira vez. Jogando um pouco. Júnior devia estar alterado, pois enfrentar a NBA sairia caro para ele. Ele tentou burlar as regras 3 vezes e foi multado em 50 mil dólares. Mas Dwight Howard trapaceou jogando com a bola de outro e usando cola. Eu não sou gay. Como o Dwight sempre trapaceava, ficou em silêncio até essa jogada. Assim que ele entrou correndo, ele quis pegar a bola do árbitro. Logo depois, um jogador dos Hawks notou algo estranho na bola. Sam pediu para ele olhar a bola, deve estar grudenta. Os árbitros estão dizendo que o sticking é ilegal e que a bola está com sticking, então eles vão ter que trocar a bola. Árbitros informaram as equipes que sticking é ilegal, não usem. Aconteceu que Dwight borrifou uma substância nas mãos chamada sticking, que foi banida pela NBA porque dava mais aderência à bola. Eu não sou gay. A gente já ouviu você da primeira vez, cara. A gente não acredita em você. De qualquer forma, o que Dwight fez claramente atrapalhou o jogo. Quero dizer, é só olhar para o próximo arremesso dos Hawks. A bola do jogo tinha stick. Como Dwight foi pego no flagra, pensei que ele se explicaria, ou ao menos pediria desculpas. Mas em vez disso, ele só piorou a situação ao admitir que faz isso há anos. Não é grande coisa. Embora pego trapaceano, ele não queria ser chamado de trapaceiro. E agora? Dwight negou ser trapaceiro, mas Jason Kidd admitiu e protagonizou um dos momentos mais virais do esporte. Com poucos segundos, e o time de Kidd perdendo por 2 pontos, eles não tinham mais tempos para planejar o último arremesso. Então ele teve que ser criativo e trapacear. Pegando uma bebida e... Uau, então não dava para pedir tempo. Minhas mãos ficaram escorregadias. Fiquei tipo, Techam, preciso ir para a atuação. Leia isso e me dê uma nota de 1 a 10 na sua atuação. Bem travado, bem travado. É tudo que eu posso. Dizer é que tudo se resume aos vencedores. Tudo se resumia a vencer? Tudo se resumia a vencer. Vamos ver se usar um tempo extra para criar uma jogada garante a vitória para eles. O jogador tem mais de 80% de acerto em lances livres na carreira. O placar é 97 a 94. Isso! Aí vem uma de 3 para empatar o jogo. Bem, você sabe o que dizem, a bola nunca mente. E não só o Kidd perdeu, como ainda foi zoado por um jogador do outro time por tentar trapacear. O que acha das bebidas do Jason Kidd, Bill? Jason King, você sabe, ele faz o que faz. A gente ainda ganhou. Você entende o que eu quero dizer? Mas ele trapaceou, tentou fazer o que precisava. Mesmo assim, vencemos por 2 pontos. Ser zoado por um jogador irrelevante é uma coisa, mas outro trapaceou de forma tão idiota que foi zoado pelo Michael Jordan. Baron Davis queria fazer uma enterrada inédita, algo nunca visto. Quando eu for ao cofre de armas às 6 com minha bolsa, tenho uma surpresa para meu último policial. Aposto que você vai se surpreender. Fique atento. Dá uma dica pra gente? Chama-se o jogo do homem cego. O Barão estava claramente blefando. Porque como você pode ver, ele deveria estar vendando os olhos para não enxergar durante a vez dele de mergulhar. Mas ele já foi pego trapaceando antes de mergulhar. Olha aqui!
aquele buraco ali, eu conseguia ver o... Figura sagrada. O cara ainda fez a pior tentativa de enterrada da história, errando totalmente. Isso fez com que Michael Jordan na plateia caísse na risada do cara, e ao invés de Baron admitir a verdade, ele tentou mentir. Eles estão te zoando muito dizendo que dava pra ver através disso. Obviamente não dava. Olha ali esse cara, não dá pra ver nada aqui. Eu não consegui ver. Sabe, você podia ter trapaceado e feito uns buracos ali. Ninguém teria notado a diferença. Fazer o quê? Acho que vacilei. Mano, eu sei reconhecer buracos. Barão vacilou. Mas como DeMar DeRozan trapaceou, fez com que sua filha fosse banida dos estádios da NBA para sempre. Para entender a trapaça dele, veja o código de conduta que todos os torcedores seguem nos jogos da NBA. Algumas coisas não serão seguidas. Primeiro, torcedores e jogadores devem se respeitar e valorizar. Vou deixar você julgar. Além disso, os convidados devem aproveitar o basquete sem comportamentos perturbadores. DeMar provavelmente não foi avisado antes de um dos maiores jogos do ano ao deixar sua filha aparecer. Quando saía da escola, se ela perguntou, pai, posso ir ao jogo em Toronto? Quase neguei por causa da escola, mas ela insistiu. Disse apenas, pode faltar um dia na escola para ir ao jogo e fico feliz por isso. Claro que vou me preocupar um pouco. DeMar sabia que perder significava fim da temporada, então deixou a filha ajudá-lo a trapacear para ganhar. Onde? Toda vez que ela via o jogador do Raptors arremessar um lance livre, ela gritava o mais alto que podia. Se ele pisar errado ou algo assim... Esse cara acha que pode fazer mais em cima de mim. Terceira e quarta aula. Essa é a filha de DeMar DeRozan. E essa é a voz que você ouve quando os Raptors arremessam. Ela está gritando. Dessa vez não funcionou. Isso resultou em uma das piores performances de lance livre da história dos Raptors. 18 de 36, só 50% bem abaixo dos 78% habituais. Isso levou à derrota deles e os gritos ajudaram o Bulls a vencer. Embora alguns torcedores aceitassem sua atitude, muitos a criticaram por trapacear. Então, além de precisar ser escoltada para fora da arena pela segurança, o Miami Heat nem deixou ela aparecer no próximo jogo porque ela foi banida. Usar uma criança da quarta série para trapacear é insano. Alguns jogadores também trapaceiam ouvindo conversas dos adversários. Lance Stevenson indo até a roda dos adversários. Se eu fosse do outro time e ele viesse para minha roda, não teria problema se um dos meus caras fosse lá e o tirasse à força. Booker está envolvido com os Cavaliers na roda? O Toronto diz, espera aí, você não deveria estar aqui. É só usar o churro. Então essa era a cena, você vê Monty Jokic tentando ouvir. Depois, Bruce Brown, que conhece bem o KB, pois passaram 2 anos juntos. E então o empurrão Durant em Jokic, quero dizer, Durant não é tão forte, ele não é tão forte. Os gravetos do Kevin Durant não derrubariam um cara de 300 libras assim, a menos que ele estivesse usando algo. Isso me lembra um jogador da NBA que fez algo tão impossível que a liga o obrigou a fazer teste antidoping. Donovan Mitchell já é estrela há anos por jogadas assim. Parecia que a NBA tinha esquecido. Ele realmente era bom de basquete quando foi trocado para o Cavaliers. Eles duvidavam que Donovan pudesse fazer algo histórico, até se surpreenderem com seu confronto contra o Bulls. Mitchell arremessa, ele acerta. Jakes está marcando Terusa há muito tempo. Donovan Mitchell aparece. Mitchell para 3. Inacreditável. Ele pega, Mitchell recua. Boom, manda pra dentro. Um sorriso de orelha a orelha nessa jogada. E aí está. 71 pontos, quase sem erros nos arremessos. E ainda venceu. Esses foram os maiores pontos de um jogador em quase 17 anos, só atrás dos 81 de Kobe. Para Donovan, fazer algo tão extraordinário deve ter sido o auge de sua carreira. Isso levantou suspeitas na NBA, que arruinou tudo. O programa de testes antidoping da NBA aparentemente é acionado quando os jogadores dão um motivo razoável para serem testados, porque eles acreditam que o jogador está usando uma substância proibida. Então, Donovan admitiu no Twitter que foi submetido a um teste antidoping, e os resultados do teste foram mantidos em sigilo, até que, eventualmente, a NBA simplesmente reconheceu a atuação de 71 pontos. Isso não deveria ter ocorrido, pois ele trapaceou.
Com 4 segundos para o fim e Cavs perdendo por 2, Donovan errou de propósito um lance livre, pegou o rebote e empatou o jogo. Lá vamos nós. Ele errou. Mas a NBA tentou dizer que ele trapaceou ao pular sobre a linha antes da bola tocar no aro, e que qualquer coisa depois disso não deveria ter contado. Ele deveria ter feito só 58 pontos, até o técnico rival disse que ele trapaceou. Sem dúvida, ele está cruzando a linha da cesta antes da bola tocar no aro. E ele simplesmente arremessou e, sabe, realmente meio que venceu o Patrick. E acho que parte do motivo pelo qual ele venceu o Patrick é que ele entrou lá cedo demais. Esses caras estão viajando, já era, vimos acontecer. Não dá pra simplesmente tirar as estatísticas de um jogador. Mesmo sem ação da NBA, ao verem Giannis Antetokounmpo trapacear para conquistar seu título, isso foi apagado da história. Nesse jogo, Giannis quase fez um triple-double, o especial de Russell Westbrook. Para quem nunca jogou basquete, triple-double é quando um jogador faz 10 ou mais em 3 estatísticas diferentes. E durante o jogo do Giannis, as estatísticas dele eram 23 pontos, confere, 13 assistências, confere, e 8 rebotes. Com pouco tempo, vamos ver como isso se desenrola. Olha, esse é o 9º rebote, falta só um, o que será que ele fará? Isso conta! Esse rebote garantiu seu 10º no jogo, ou seja, o triple-double que ele queria. Giannis ficou empolgado até depois do jogo, mas ao ser perguntado, sabia que tinha trapaceado. Sabe, nessas situações é melhor meio que passar a bola, mas é isso, só tentei jogar de forma inteligente e meio que roubei uma. Então, uma vez Giannis piscou para um homem adulto e admitiu que roubou aquele triplo-duplo. A NBA não deixou isso passar. Eles anularam, tirando o rebote dele. A explicação completa da NBA sobre qual regra foi violada afirmou que o jogador precisa arremessar com a intenção de marcar para que conte como rebote. Giannis claramente jogou a bola no aro de propósito para criar o rebote. Giannis fecha com 9 rebotes e sem triplo-duplo. Trapacear para manipular estatísticas é ruim, mas pior ainda foram 2 jogadores que manipularam jogos dos playoffs. Eric Bledsoe, Michael Beasley-King. Não são os jogadores mais relevantes da NBA, mas já tiveram seus momentos. Eric Bledsoe. Apesar das jogadas, eles se cansaram de serem sempre trocados e passarem por mais times da NBA que a Kendall Jenner. Então eles arrumaram as malas, voaram para a China e se juntaram ao Shanghai Sharks. Isso era quase trapaça, pois Beasley dominava jogadores fracos. Bledsoe virou a reencarnação de Jesus Negro, quando ele fez 51 pontos, 18 rebotes e 8 assistências em um jogo. Você pensaria que não haveria motivo para trapacear, mas eles fizeram isso para perder, não para ganhar. Nos playoffs da Chinese Basketball Association, Bledsoe cumpria suspensão de 4 jogos. Então os Sharks queriam perder jogos de propósito o suficiente para que ele pudesse voltar para a próxima série. As coisas ficaram realmente suspeitas durante esse jogo, porém quando parecia que os adversários estavam propositalmente entregando o jogo ao não tentarem vencer, mesmo estando na frente e comprometidos. Alguns dos erros mais idiotas e amadores que já vi. Vamos fazer mais um. Ah, não, a bola não entrou. Peking Yang pega, Wang Zulin pega de novo. Shuken pegar. De volta ao campo, 1 minuto e 28 segundos. Restando. Esse jogo desencadeou uma investigação completa porque parecia que ambos os times estavam fazendo acordos secretos por baixo dos panos. Como a liga é liderada pela lenda da NBA Yao Ming, que entende de basquete, ele certamente percebeu que aquilo não era basquete de verdade. Eles foram expulsos, dirigentes e treinadores da liga foram suspensos por 5 anos, e o time de Bledsoe e Beasley também. 5 milhões de dólares por manipulação. Malditos trapaceiros, isso parte meu coração. Esse não foi o momento mais devastador da história da NBA. A família de um jogador da NBA nem consegue dormir à noite porque eles sofrem bullying todos os dias. Por não vencer um campeonato, outro jogador teve a carreira encerrada por um acidente de carro fatal. Há momentos aqui que são muito tristes. Então, se você ainda está aqui, estou avisando que você vai se emocionar quando clicar nisso.